Muito bom dia! Hoje é domingo e o Viva Mais com muita informação e saúde para você e toda a sua família. Dê só uma olhada no que vem por aí. Lugares onde o mosquito Aedes aegypti pode se reproduzir e você nem imagina. Pesquisas apontam que as crianças estão dormindo menos do que deveriam. O que fazer para inverter essa situação? No Tenha em Casa, os benefícios da mangaba para a sua saúde. Veja também, a receita da semana é caponata de banana verde com quinoa. E ainda, o poder do abraço para a sua saúde. O Viva Mais está só começando. Os cuidados para evitar o surgimento do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus devem ir muito além do esvaziamento dos pratinhos de plantas e pneus. O Aedes aegypti pode depositar ovos em lugares dentro da sua casa que você sequer suspeita. Assista a reportagem e fique bem atento. Muita gente se preocupa com terrenos baldios, onde são descartados pneus, garrafas, enfim, lixo que pode servir de local para armazenar água. E também com a área externa das casas, quintal, varanda. Esses locais já não são novidades, estão mais que batidos pela mídia. A preocupação é válida, mas é dentro da sua casa onde mora o maior perigo. O problema são lugares em que você nem imagina que o danado do mosquito pode se reproduzir. Por isso, veja só. Cuidado redobrado com ralos abertos. Plantas como bromélias e orquídeas onde a água pode se armazenar. Aquelas grades de bebedouros onde os copos são colocados. Caquinhos de água para animais, até mesmo os de passarinhos. Brinquedos deixados a céu aberto. Tampinhas de água e refrigerante. Sacos de lixo que não são recolhidos com frequência. Vasos sanitários pouco utilizados. Telhas e calhas. Lajes e, pasmem, o depósito indevido da água que é descartada pelos aparelhos condicionadores de ar e a bandeja de degelo de água das geladeiras podem virar também criadouros em potencial do mosquito. A orientação para pequenos depósitos, que é o que nós chamamos, que são locais, ou a gente elimina, se tiver condição de eliminar, ou a gente limpa. Pelo menos uma vez na semana, você pegue todos esses locais e limpe internamente, passando um pano, passando uma bucha, porque esse ovo pode ficar grudado por 1 ano e meio. Se eu não faço essa limpeza e chega a água naquele local onde o ovo está grudado, eu começo o desenvolvimento do mosquito, a fase toda do mosquito. Então, na realidade, nós não orientamos colocar produto algum. No caso das geladeiras, a recomendação é... Existem algumas geladeiras que você consegue retirar aquela questão, fica perto, tomar cuidado, que fica perto do motor, desligar a geladeira quando for fazer esse procedimento. Outros você não consegue retirar, mas você precisa eliminar aquela água lá de dentro. Bota uma bucha, bota um pano, que você vai absorver a água toda, aproveita, passa internamente esse pano, esfrega o máximo que você puder para que você elimine esses ovos. Você já está fazendo pelo menos uma vez na semana. Esse mesmo cuidado você tem que ter nos bebedouros. Então, reforçando, onde tiver água parada, não é só retirar. Tem que limpar bem com uma esponja ou escovinha para remover possíveis ovos depositados nas laterais dos objetos. Em ralos que ficam abertos, jogue um pouco de sabão em pó. Tudo isso é porque o mosquito não demora muito tempo para se reproduzir, não. Ele é bem rapidinho. No ambiente normal, ele leva de 15 a 30 dias para ter o seu desenvolvimento completo. Mas quando nós chegamos num momento de clima quente e úmido, seja chuva ou seja umidade elevada, esse desenvolvimento ele é mais rápido. Então, de 5 a 7 dias, a gente já tem um mosquito adulto. O Aedes aegypti é um mosquito de hábitos diurnos, por isso os horários em que eles mais costumam atacar é de manhã cedo e fim de tarde, justamente períodos em que os carros fumacê passam pelas ruas da cidade. E, por favor, abram bem as portas e janelas, ao menos os mosquitos adultos serão atingidos.
O mosquito é tinhoso e tem outras curiosidades inusitadas. Uma característica da larva é que ela tem fotofobia. O que quer dizer isso? Ela tem aversão à luz. Então, é só observar os nossos agentes quando eles estão trabalhando nas casas, eles andam com a lanterna. Para quando eles abrem um tanque, eles ligam aquela luz para a gente observa se foge, né? A larva está fugindo. Se ela foge mais rapidamente, é um Aedes. Uma característica é que a picada do Aedes, ela não dói, o paciente não sente, ela libera uma substância anestésica no momento da picada, que faz com que você não perceba a picada. É um mosquito muito arisco. Ele vem calmamente, se você se movimenta, ele foge. Mas, pelo seu movimento que você não percebe, ele sempre vem por trás, seja nas pernas, seja no pescoço, ele tem essa característica também. Você já conseguiu identificar o Aedes aegypti? Aqui vai uma ótima dica. Não é porque o mosquito apresenta rajas brancas pelas patas e corpo que é Aedes. O que diferencia de outros tipos é o tórax. O Aedes aegypti apresenta no tórax 4 linhas, 2 delas retas no centro e 2 curvas na periferia, lembrando exatamente o desenho de uma lira, instrumento musical semelhante a uma harpa. O uso do repelente continua valendo, mas o mais importante é a prevenção dentro de casa, evitando possíveis focos. Dona Vilma sabe muito bem disso e recebe tranquila a visita dos agentes em sua residência. Hoje nós registramos a visita do agente aqui na casa da Dona Vilma. Quando eu cheguei, eu percebi que ela tem muitos depósitos, plantas em casa. Mas vamos ver se o agente encontrou algum foco. Parece que não, vamos ver. Marcos, qual é a nota aí para avaliação que você fez na casa da Dona Vilma? Veja bem, nós encontramos alguns depósitos, né, inclusive cacos de planta, né, alguns que passam despercebidos, no caso o depósito do bebedouro, da própria geladeira, e a gente orienta ela para que esteja fazendo a manutenção, a limpeza, para que a gente, nas próximas visitas, não esteja encontrando foco. Não encontramos, Dona Vilma está de parabéns. Dona Vilma, a gente percebeu que a senhora é super organizada em casa, super limpa, que tem muitas plantas realmente, muitos caquinhos, tem cachorro aqui, tem passarinho, tem cágado. A senhora gosta de animais, então, mas a senhora se preocupa bem com a limpeza de todos esses utensílios. Com certeza, gosto muito, sou muito exigente, gosto muito de muita organização. E por isso que eu vivo com tudo assim organizado. O supervisor conta que, mesmo sendo tão divulgado o alerta sobre lavanderias, são nelas onde os agentes mais encontram as larvas do mosquito. O trabalho dos agentes vem para ser somado aos cuidados que a sociedade deve tomar. Ele aproveita e faz um apelo para que as pessoas não dificultem o acesso dos profissionais às residências. A gente às vezes fica triste porque às vezes a gente vai 2, 3 vezes, mas eu, graças a Deus, consigo ter êxito nessa parte, né? A gente vai lá, sempre consegue vencer pelo cansaço essas pessoas que dão um pouco de trabalho a gente. Inclusive, chama a atenção para a possibilidade de aplicação de multas. A gente orienta o morador, né? Inclusive quando a gente acha foco na residência, a gente orienta o morador, dá 10 dias de prazo. Nós não multamos de imediato, que fique bem claro, nós não multamos, nós orientamos ele e após 10 dias nós notificamos e daí a gente vai tomar outras medidas. Então, faça como Dona Vilma. Cuide bem do seu lar, proteja a sua família e receba o agente de combate ao mosquito sem peso na consciência. Mosquitinho tenebroso esse, viu? Realmente, o mosquito só não será mais forte que um país inteiro se todos dentro de suas casas fizerem a sua parte. De nada adianta você fazer tudo certinho e o seu vizinho, por exemplo, não der a mínima. Por isso, todos, sem exceção, devem estar na luta contra o Aedes aegypti. A mangaba possui vitaminas A, C e do complexo B, além de fibras e minerais como ferro, cálcio e fósforo. As fibras garantem uma melhoria na ação intestinal. A fruta ajuda a combater úlceras, herpes e tuberculose. A infusão das folhas da mangabeira é eficaz contra problemas na pele, com uso externo em forma de banho e contra a gripe com uso interno em forma de chá. A mangaba é útil ainda contra problemas no fígado e atua também como purgativo e laxante. Sergipe é o maior produtor brasileiro dessa fruta, que tem ampla utilização na culinária, a exemplo de sucos, sorvetes, doces,
mousses e bolos. Vale muito a pena ter em casa. Diarreia e vômito podem interferir na eficácia da pílula anticoncepcional? A eficácia da pílula ela pode ser diminuída através de vômitos ou diarreia pela diminuição da absorção do trato gastrointestinal. Assim, se uma paciente ela vomitar ou tiver diarreia num prazo de 3 até 4 horas que ela fez a ingestão da pílula, é recomendável que ela ou tome uma outra pílula como se fosse um dia de esquecimento da pílula e associe um método de barreira naquela semana para a prevenção contraceptiva. Se o prazo tiver acima de 4 horas, é importante que se faça um método de barreira para que não haja o risco de gravidez. No próximo bloco, uma reportagem sobre como está o sono das crianças. E mais, a receita da semana é caponata de banana verde com quinoa. É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. Seu filho tem uma rotina para dormir? Ele dorme a quantidade de horas recomendada para a idade dele? Você vai ver agora uma reportagem sobre o sono das crianças, os erros mais frequentes, o que a falta de sono pode causar, enfim, dê só uma olhada e fique por dentro. Não sei se vocês têm a mesma impressão, mas parece que as crianças de hoje nascem ligadas nos 220. Bem diferente do tempo das nossas avós e até mesmo das nossas mães, que contam que alguns bebês demoravam uma semana para abrir os olhos. Atualmente é tanta energia. O fato é que, independentemente da energia que elas têm, elas precisam dormir de uma maneira adequada, respeitando a quantidade de horas para cada faixa etária. Elas precisam de rotina para dormir. Crianças que não possuem uma rotina do sono com horários regulares podem apresentar muitos problemas, inclusive de comportamento. Desde problemas físicos, relacionados ao crescimento da criança, porque o hormônio de crescimento também é liberado durante as fases de sono. Então, tem problemas físicos, até problemas comportamentais, que são os que eu trabalho mais, já que eu sou psicóloga, como problemas de hiperatividade, de irritabilidade. Muitas crianças, às vezes, são vistas até como tendo aquele problema de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e, na verdade, que ela tem um problema de sono. Como ela não consegue descansar o suficiente durante a noite, ela fica mais irritada durante o dia, com dificuldade realmente de prestar atenção. Porque as crianças, diferentemente dos adultos, quando estão cansados, eles não ficam mais lentos, lentificados, eles ficam mais agitados, justamente pela irritação do cansaço. Segundo pesquisas recentes, as crianças estão dormindo menos do que deveriam. Apenas 9% dos pequenos entre 1 e 2 anos, por exemplo, dormem a quantidade recomendada pelos pediatras, que é em média 12 horas por dia. Ao longo da vida, cada pessoa vai reduzindo essa quantidade de sono necessária. A gente vê um recém-nascido, por exemplo, praticamente passa o dia todo dormindo, Tem vários blocos de sono ao longo do dia. Com o passar do tempo, essa quantidade vai reduzindo, chegando assim mais ou menos com 5, 6 anos, precisar de 10, 11 horas de sono. A boa notícia é que se aí na sua casa não há um esquema certinho para o momento de descanso das crianças, não se desespere. Ainda há tempo, porque de acordo com especialistas, os prejuízos são reversíveis. É tudo uma questão de hábito mesmo. Você pode e deve criar todo o clima para que o bebê entenda que chegou a hora de sonhar com os anjinhos. Durante a noite, nós indicamos que haja uma rotina tranquila, haja uma atividade tranquila na casa, não haja assim, um excesso de luminosidade, a criança não tenha brincadeiras muito ativas, de correr, de pular. A televisão e os jogos eletrônicos também a gente pede que evite durante a noite porque são estimulantes. Então, é escolher durante a noite as atividades que promovam uma tranquilidade maior, leitura, quebra-cabeça, alguma atividade assim e, sobretudo, que tenha um ritual do sono, que a gente chama. O que é esse ritual? São atividades, todas as noites a gente repete da mesma forma, para a criança marcar que está na hora de dormir. Se a criança for menor, pode dar o banho, depois dar o leitinho, a comida, pode a mãe cantar um pouco, embalar,
contar uma história e colocar para deitar na cama ou no berço acordado. Isso é importante. A criança sonolenta já, mas acordada. Para quê? Para ela aprender a dormir sozinha. Muitas mamães já estão super ligadas nas recomendações dos profissionais quando o assunto é o descanso da criança. Mariângela é mãe de Ana Júlia. Quando fizemos a reportagem, a neném estava com 9 meses. E a mamãe contou um pouco do ritual que criou para a hora do sono. Eu começo às 18 horas, né? Eu dou a janta dela, logo em seguida eu dou banho, aí já coloco a roupa de dormir e venho aqui pro quarto dela. Então começa assim. Aí depois que eu coloco a roupa de dormir da Ana Júlia, a gente já fica aqui, eu conto história, a gente ouve uma música, ela brinca com os brinquedos dela e a gente não sai mais do quarto. Fica aqui até a hora que ela dormir, seja 8 horas, 9 horas, a gente sempre fica aqui. Profissionais explicam que o sono, assim como todos os comportamentos do ser humano, precisa ser condicionado. Na hora do desespero, mães e pais topam qualquer estratégia para os filhos pegarem no sono. Claro que a gente sabe que somos mortais e que vez ou outra cometemos alguns deslizes, ou por falta de informação ou pelo cansaço que muitas vezes vence a razão. No começo eu cometi um erro, como todas as mães acabam cometendo, que é estimular a criança a dormir depois de comer. Então, assim, como eu amamento ela até hoje, então eu dava a mama e em seguida eu já colocava ela para ninar. Então ela estava associando a ideia de dormir depois de mamar. Aí com o tempo eu fui tirando esse ritmo porque ela acabava acordando muitas vezes à noite querendo mamar mais uma vez. Aí agora, né, eu tenho colocado ela nesse ritmo e o sono dela tem sido muito mais tranquilo. A mamãe de Leonardo, de 2 aninhos, diz que apesar de o bebê ser super tranquilo em relação ao sono, ela não abre mão de estabelecer a rotina para a hora de dormir. Acorda, toma o banho dele, toma o cafezinho dele, ele vai para a escola, chega em casa em volta das 13 horas, toma outro banho, almoça, dorme um pouquinho, brinca a tarde inteira, às 18 horas janta e às 20h30, às 20 horas toma o banho, às 20h30 dorme. Sempre lendo aquela boa historinha. Viu só quantas dicas super úteis? Aproveite e coloque em prática aí na sua casa com seus pimpolhos. E claro, as orientações servem também para os adultos. E agora vamos de alimentação saudável, que é uma busca constante para muita gente, né? Ainda bem! Veja só a receita de hoje. Olá! A culinária saudável de hoje traz uma receita bem diferente e muito nutritiva. Nós vamos preparar, vejam bem, uma caponata, mas ela é bem diferente. Caponata de casca de banana verde e com quinoa. Anotem os ingredientes. 6 bananas verdes, meio pimentão vermelho picado, meio pimentão amarelo picado, 2 dentes de alho, meia cebola média picada, 3 colheres de sopa de passas, 50 gramas de amêndoas picadas, 3 colheres de sopa de quinoa, meia xícara de chá de salsinha picada, meia xícara de chá de azeitonas picadas, orégano a gosto, aceto balsâmico quanto baste, azeite a gosto e sal marinho a gosto. Nós adiantamos alguns passos da nossa receita. Nós cozinhamos essas bananas na panela de pressão. Naquele momento em que a panela ferve, vocês contam 10 minutinhos, desligam, retiram o vapor da panela, né? E retirem as bananas cozidas. Nós vamos aproveitar a casca. Então vamos lá. Feito isso, nós vamos picar essas cascas. Pronto, finalizamos essa etapa. Vamos colocar a nossa banana verde cozida e picada nessa tigela. Continuando nossa receita, na tigela nós já temos a nossa banana picada. Vamos colocar a cebola,
Vamos colocar o pimentão amarelinho, o pimentão vermelho picado. Agora nós vamos colocar o alho picadinho, vamos colocar as azeitonas, as uvas, passas. E agora aqui uma coisa importante, a quinoa. A quinoa já está cozida, ela é a quinoa em grão. Eu coloquei a quinoa para cozer em 2 xícaras de água, coei e aqui estão os grãos cozidos, olha, eles ficam assim, desse jeitinho. Agora nós vamos colocar a amêndoa. Bom, agora vamos temperar. Colocar aqui um pouco do orégano a gosto, certo? Vamos colocar o vinagre, o aceto balsâmico. Aqui nós temos o sal marinho. E aí a gente mexe, experimenta. Vamos dar agora um toque de verde mais acentuado na nossa receita. Essa foi a salsinha. Vamos agora colocar o azeite. Um azeite de qualidade é muito importante em toda receita. Agora deixa eu contar um segredo da caponata. Principalmente essa, é o seguinte. Você faz no dia anterior que você for consumir. Ela necessita de pelo menos um dia dentro da geladeira. Coloca num recipiente de preferência de vidro. Bom, meus amores, a gente finalizou a receita. É só isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso quadro Culinária Saudável de hoje e até a nossa próxima oportunidade. Muito obrigada. Super saudável, fácil de fazer e saborosa. A seguir, uma reportagem sobre o poder do abraço para a sua saúde. São muitos, viu? Não saia daí, o Viva Mais volta já já. Quem não gosta de dar e receber um abraço? Aquele apertado, verdadeiro e cheio de amor. Em momentos alegres ou tristes, esse gesto é muito bem-vindo. Você vai conferir agora os vários benefícios físicos e emocionais que o abraço tem. Entre pais e filhos, casais, amigos, ele é sempre acolhedor e contagiante. Ah, o abraço é tão bom. O abraço é muito importante. Muitas vezes eu me sinto triste, venho triste de casa, encontro essa belezinha aqui, ela me abraça, é tipo um conforto pra mim, muito bom. É muito importante dar abraço, eu gosto muito de dar abraço, que dá um carinho nos amigos. Eu sinto que essa pessoa vai ficar até o fim comigo, quando os momentos difíceis chegarem, ela vai ficar sempre do meu lado. Você se sente mais segura? Uhum, muito segura. Acho que o maior sentimento que um abraço transmite é o conforto. Você se sente bem nos braços de outra pessoa, você se sente acolhido. É um sentimento muito bom, um sentimento de carinho, de afeto. Independente do momento, seja ele triste ou ruim, acho que um abraço ele muda muito o momento. Geralmente eu sinto como se fosse um abrigo para mim, um refúgio. O gesto, além de deixar as pessoas mais felizes, traz um montão de benefícios para a saúde. Reduz o estresse, oferece proteção, desenvolve relacionamentos e muito mais. Organicamente falando, o abraço ele traz benefícios com relação à pressão sanguínea, a batimento cardíaco, como a desaceleração dos batimentos cardíacos. Há uma diminuição do cortisol, que é o hormônio do estresse, ou seja, a pessoa fica menos estressada, se ela tem um convívio com o abraço tem esse poder de relaxar. Tem a liberação da ocitocina, que é o hormônio da felicidade, do amor, deixa a pessoa mais leve, mais tranquila, mais descontraída. É como se realmente liberasse algo nesse momento de troca afetuosa, de troca afetiva, e que a pessoa se sente muito melhor com isso depois. Realmente o abraço desperta sentimentos nobres. Até no mais gelado dos corações, ele vem para derreter qualquer iceberg. Os aspectos emocionais a gente vê que, primeiro que há uma aproximação, a pessoa passa a criar uma vinculação, a pessoa cria uma intimidade com o outro. Isso faz com que ela se sinta mais à vontade, se sinta mais pertencente, mais segura naquela relação. Há uma facilidade de desenvolver os relacionamentos depois de um abraço, de você olhar para aquela pessoa com mais confiança, com mais
certeza de que pode confiar nela, de que pode se entregar naquele momento em que ela está abraçando. Claro que, né, se for um abraço dado com afetuosidade, com sinceridade, né? E aí a gente tem vários tipos de abraço, né? Existe aquele abraço mais social, que você encontra alguém na rua e dá 2 beijinhos e um abraço. E existe aquele abraço mesmo daquele momento de necessidade, no momento de dor ou no momento de felicidade, em que a pessoa compartilha aquele abraço como se tivesse sendo cúmplice do outro naquele momento, né? Dizendo, eu tô aqui com você, pode contar comigo. Isso faz muito bem à saúde emocional. Mas por que será que esse gesto tão poderoso parece estar mais escasso nos dias de hoje? Seja dentro de casa, entre pais e filhos, seja nos relacionamentos a 2. É muito visível que as pessoas hoje em dia estão usando muito máscaras para sobreviver mesmo. E o que o abraço faz? Num abraço a gente também pode, de certa forma, soltar um pouco da emoção. E as pessoas hoje em dia, justamente por essa dificuldade de mostrar fragilidade, de demonstrar fragilidade, elas estão cada vez mais se individualizando. Então, eu não quero demonstrar o que eu sinto, eu não quero demonstrar minha fraqueza, então cada vez mais eu crio muros ao meu redor. Né? Você pode ver até numa conversa social, você encontra com alguém na rua, a gente mantém uma distância, porque existe uma distância mínima que você não invade o espaço do outro. Né? A partir do momento que você invade aquilo, já existe muito para você invadir, tem que haver uma intimidade, tem que haver uma percepção do emocional do outro. Aquela pessoa deixou eu invadir o espaço dela, consequentemente eu tenho acesso à emoção dela. Então as pessoas estão cada vez mais colocando barreira nesse aspecto, nessa posição mesmo, literalmente, posição de cada um, para que não fiquem tão expostas e elas não se sintam tão fragilizadas. Francisco e a Laís reconhecem que as pessoas estão se abraçando menos, mas fazem questão de cultivar o hábito na relação. Acho que a humanidade hoje em dia tá vivendo um pouco menos amor e isso acaba afetando e refletindo na falta de abraço, na falta de carinho, na falta do companheirismo e também até na falta da empatia, que é se colocar no lugar do próximo. Acho que tá assim, falta um pouquinho mais de abraço, um pouquinho mais de amor. As pessoas têm deixado de lado um pouco essa parte do afeto, na correria do dia a dia, seja lá como for, mas eu acho muito importante o casal sim manter esse contato físico, de sempre estar abraçando, porque faz com que a pessoa ache que, não, eu posso contar com você, eu tenho você do meu lado. É muito importante isso. Sabe aquele abraço inesquecível que marca a vida da gente de alguma maneira? Um desse todo mundo tem para contar. Tenho sim, uma amiga minha. Foi quando eu perdi meu avô. Aí nesse dia ela me deu um abraço assim que eu nunca vou esquecer. Eu considero aqueles abraços após uma luta. Por ser atleta, a cada vitória que eu alcançava, sempre tinha alguém ali fora do tatame para vir, para me abraçar, e eu lembro bastante disso. Trago uma memória muito boa sobre esses abraços. O abraço do meu pai, que quando minha avó faleceu, foi um momento assim bastante difícil para nós dois, porque era a mãe dele, e aí foi um abraço bem marcante para mim, que eu pude ver assim, que eu não tinha só a minha avó para contar, eu poderia contar com meu pai com aquele abraço. E quando vem de uma criança, é bonito de ver a sinceridade e a pureza, até no descrever da história. Eu estava passeando aqui, aí então eu soube que a minha amiga ia se mudar para os Estados Unidos. Aí eu recebi um abraço da minha outra amiga que eu nunca esqueci. Como é que você se sentiu? Eu me senti guardada para sempre no coração da minha amiga. Pare um segundinho e pense, você já abraçou alguém hoje? Já sentiu vontade de abraçar e não fez isso por timidez ou com receio do que os outros vão achar? Não perca tempo com bobagens. Vá lá e abrace. A vida, sem dúvida, fica mais leve para quem dá e para quem recebe um. O Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimed.se.com.br ou ainda facebook.com/UnimedSE. Para participar, sugerindo pautas, ideias,
Tirando dúvidas, o e-mail é vivamais@unimed.se.com.br. Você também pode assistir ao programa ao vivo pela internet. É só acessar a8se.com. Mas se você não tem acesso à internet, pode ligar para o 2107-8754. No próximo programa, você não pode perder uma reportagem sobre como é importante higienizar os estofados do seu automóvel e assim evitar vários problemas de saúde. É domingo que vem, às 8 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia. Obrigada pela atenção, tenha uma boa semana e até lá!